Olá, professores! Estou aqui de novo hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre construtivismo. Eu decidi falar sobre esse assunto, é um assunto delicado, mas eu decidi falar sobre esse assunto porque quando eu estava dando aula na minha pós-graduação de alfabetização, sempre que eu ia comentar um pouco sobre a Ferreiro, sobre construtivismo, e eu acabo dando uma criticada e opondo a uma outra teoria, que é a teoria que eu apoio. Quando eu começava a falar disso, os professores pareciam que iam tacar pedra em mim, saía o fogo do olho deles, assim. Mas, porque eu começava de uma maneira, mostrando alguns pontos negativos, e até eu conseguir desenvolver a ideia e mostrar para eles que sim, existe um outro caminho, que sim, que o construtivismo não é a única luz que a gente tem, né? Eles começavam a ver de outra maneira e até mesmo querer entender um pouquinho mais sobre o que eu estava falando, a proposta que eu estava trazendo. Então, eu queria, para começar, fazer a diferenciação, tá? Entre o construtivismo, sobre a Ferreiro e sobre a teoria que vem sendo trazida, que está sendo trazida pela psicologia cognitiva da leitura, pelas pesquisas recentes em todo o mundo, tá? Não só no Brasil, mas Europa, nos Estados Unidos, Ásia, assim, muitos pesquisadores têm mostrado a importância da fonologia no processo de alfabetização, então eu quero fazer essa contraposição para vocês. Primeiramente, eu queria especificar que construtivismo não é um método. Muita gente diz que o método da escola é o método construtivista. Isso não existe, tá? Construtivismo é uma teoria sobre a reflexão sobre o aprendizado da criança, não só em língua portuguesa, mas em todas as outras disciplinas, tá? O construtivismo, ele vai, basicamente, ele vai dizer que a criança precisa estar em interação com o conhecimento e que o professor, sim, vai ser um mediador daquele processo, ele vai ajudar o aluno a chegar até o conhecimento, mas o aluno vai construir o próprio conhecimento quando ele interage, tá? Então, basicamente, assim, o professor vai dar os meios, mas é o aluno que vai construir, a aprendizagem vai vir com ele. E aí, Emília Ferreiro, que era uma discípula de Jean Piaget, ela vai falar sobre o construtivismo com a escrita, né? Ela vai trazer que a escrita não é algo que tem que ser ensinado para as crianças. Na verdade, as crianças, elas pensam sobre a escrita e elas constroem hipóteses de como se escreve e nisso elas vão avançando no processo de aprender a ler e escrever. Então, o professor, sim, é o instrumento mediador que está ali entre a criança e o meio escrito, que vai dar o suporte que ela precisa, mas a criança, ela é autora desse processo de construção, né? E aí ela vai construir. A gente consegue perceber a evolução das crianças através da evolução das hipóteses. Então, no começo, para quem conhece um pouco de construtivismo, eles dizem lá, né, que quando a criança é pré-silábica, que ela usa um monte de letras aleatórias para escrever, que ela não tem ainda consciência dos sons, então ela vai escrevendo assim. Conforme ela vai entrando em contato com a escrita, ela vai para a hipótese silábica, que é quando ela vai começar a utilizar uma letra para cada sílaba. Então, ela vai para a hipótese silábica alfabética, que é quando ela começa a misturar sílabas com letras. Então, por exemplo, para escrever caminhão, ela escreveria assim, caminhão, tá? Uma suposição, ela poderia escrever de outra maneira. Enfim, ela ainda tem momentos em que ela oscila entre a hipótese silábica e entre a hipótese alfabética. E por fim, a gente tem a hipótese alfabética 1, que é a hipótese alfabética onde ela vai sim estar escrevendo alfabeticamente, porém com muitos erros ortográficos ainda. E a gente tem a hipótese alfabética 2, que é quando ela já começa a
Quando a gente está escrevendo bem, já começa a pensar sobre a ortografia e já não tem muitos erros ortográficos, tá? Então, existe um caminho que a criança pensa a escrita e ela vai aprender a escrever por aí. E um dos pressupostos dessa teoria é deixar sim a criança descobrir. Então você vai dar os instrumentos que ela precisa, o professor vai dar a cantiga, ele vai falar que a criança precisa ler, então o que ela vai falar, ela vai encontrar ali naquela cantiga. Então, por exemplo, a canoa virou, vou deixar ela virar. Então, olha, vamos tentar ajustar uma palavra, uma frase que a gente usa muito nessa concepção teórica, é ajuste da fala à escrita. Então a criança precisa tentar entender o que está escrito ali. Então as cantigas, elas são boas porque elas são decoradas facilmente, são do conhecimento infantil, então ela pode começar a cantar e tentar entender o que tá, onde está aquela palavra que ela está falando. O erro, ele é uma hipótese, tá? Ele é considerado como um avanço, uma hipótese de aprendizagem. Então a criança está errando não é porque ela não sabe fazer, é porque ela está ainda crescendo, ela está no processo de crescimento dentro dessa construção da aprendizagem. E também o professor é um mediador, ele não é um ator que vai influenciar diretamente no aprendizado, porque na verdade a criança ela vai se ensinando, ela vai aprendendo com a troca com o meio. Então, o professor é quem media, quem vai dar esse suporte para a criança. Bom, eu critico essa teoria. Eu já fui adepta da teoria construtivista, eu trabalhei muito assim, segundo as hipóteses silábicas. E quem me acompanha, quem acompanha meu canal, quem já leu meus textos, sabe muito bem da minha história. Eu saí da faculdade, fui para a sala de aula, comecei a trabalhar assim, porque foi tudo que eu aprendi na faculdade. Eu não tinha sucesso, né? Lógico que crianças, enquanto eu trabalhava na escola particular, eu não senti problema, tá? Minhas salas tinham no máximo 15 alunos, então eu conseguia alfabetizar todas as crianças até o final do ano, não era complicado. Mas quando eu passei no concurso e fui trabalhar na prefeitura de São Paulo, depois do meu primeiro ano de aula, eu fiquei horrorizada, porque eu tinha 35 alunos na sala de aula, eu trabalhei da mesma maneira como eu tinha trabalhado na escola particular, eu quase não faltava, eu tinha assim uma garra, que as professoras falavam, nossa, como você tem garra com essas crianças. Eu não queria desistir daquelas crianças, e mesmo assim, no final do ano, uns 15 alunos dos meus 35 estavam sem saber ler e escrever. Ele é lógico que eles estavam aqui na hipótese silábica, eu não podia falar que eles estavam ainda pré-silábicos, mas enfim, não estavam lendo e escrevendo. Aquilo me decepcionou demais, e aí eu comecei a ver que alguma coisa estava errada, né? Foi quando eu fui procurar outras maneiras. Será que existem outras didáticas, outras maneiras que eu posso fazer? E aí, como foi que eu tive contato com a psicologia cognitiva da leitura, né? Essa ciência é uma ciência, eles estão chamando de ciência da leitura. Então, o que a gente entende aqui? Que muitos professores, muitos pesquisadores estão no mundo inteiro, não só Brasil, mas Estados Unidos, Europa, eles estão percebendo que a criança, ela precisa ser ensinada. Eles estão estudando o cérebro para ver como o cérebro aprende melhor a adquirir leitura e escrita. E eles estão percebendo que a criança precisa ser direcionada. Enquanto ela não entende o papel, a função das letras, o que ela não entende o que são fonemas, ela não entende o que a nossa escrita representa o som, ela não avança, tá? E ela também precisa ter um ensino direcionado. A gente não pode deixar a criança solta, tentando interagir com a escrita para ver se ela aprende, como ela evolui. E aí, é o primeiro tópico que eu coloquei aqui, tá? Nessa ciência da leitura, a gente vai trabalhar, ciência da leitura, a gente vai
trabalhar em cima da fonologia, a importância dos fonemas, a importância da criança entender as relações entre letras e sons. Se vocês quiserem procurar um pouco na internet sobre isso, tá? Existem livros, existe muito material, tudo recente. Eu acho que vale a pena começar a entender um pouquinho mais sobre isso, tá? E aí, os pesquisadores entendem que a criança ela não aprende sozinha, ela precisa o tempo inteiro estar sendo ensinada, os professores precisam mostrar como funciona de fato o sistema de escrita para elas poderem adquirir esse conhecimento. E a criança, ela participa sim do processo, porque uma crítica que é feita aos métodos que direcionam essa concepção de aprendizagem, nessa concepção de ensino-aprendizagem, é de que uma crítica que é feita, tá, principalmente pelos construtivistas, eles dizem que a criança só tem que decorar, que a criança é um papel em branco, que os professores querem escrever na mente da criança, que ela não tem participação desse processo. Lógico que ela tem, gente. Eu não estou falando que eu vou fazer, eu não estou falando, quem me acompanha, quem vê o meu canal, sabe muito bem a minha maneira de trabalhar. O tempo inteiro eu estou pedindo para as crianças pensarem, interagirem, escreverem, refletirem sobre o que elas estão fazendo. Ou seja, a criança tem um papel definitivo aqui, tá? Só que ela não vai sozinha. Ela vai com o professor, é o professor ali do lado, orientando, mostrando, ensinando, tá? E não somente mediando. E aí, então, é o que tem, daí foi com essa ciência da leitura que apareceu aqui, ó, a consciência fonológica, esse termo consciência fonológica, que é a consciência que todos nós temos dos sons que nós produzimos, tá? Ou dos sons que a gente pode retirar de um material escrito. Eu vou fazer depois um vídeo falando só sobre consciência fonológica, eu já tenho algumas coisas, algum material, mas eu posso ser um pouquinho mais específica aqui. Enfim, um dos alicerces, né, das práticas pedagógicas que suportam a ciência da leitura é esse, do professor trabalhar com a consciência fonológica. O tempo inteiro você vai trabalhar letra, fonema, sílaba, e assim, a nível de palavra mesmo. Não começar com textos gigantescos, porque para criança não é fácil, mas começa letra, fonema, palavra, sílaba, palavra, porque são as unidades menores com que ela vai poder entender um pouquinho melhor como funciona o sistema de escrita. E aqui, diferentemente desse de cima, o erro, ele tem que ser uma correção. Ele não é só uma hipótese, algo que assim eu não posso criticar porque a criança ainda está aprendendo, não. Se ela está fazendo errado, é porque ela não está aprendendo, então eu preciso mostrar para ela o caminho correto, tá bom? Eu vou mostrar para a criança, quem puder ver o meu vídeo anterior falando sobre eu acho que ajuda um pouquinho sobre nesse aspecto, tá? Eu vou mostrar para a criança qual é o caminho certo. Então, se ela tá escrevendo sapo, né? Se ela tá escrevendo assim, ó, sapo, eu não posso falar para ela, lê para mim, sapo. Ah, tá bom. Não, gente, não. Aqui, né, a correção na ciência da leitura precisa existir. Eu vou falar para ela assim, olha, é sa. Eu não tô falando apo. Você escreveu apo. Eu quero que você escreva sa. Pô. Então, como que eu vou fazer os... Que letra que tem o som? É o S, gente. Então, eu tenho que sa. Agora eu consegui fazer sa. E o pô, pô. Qual é a letrinha que faz pô? É o P. Então, eu vou ter aqui, ó. Sa, pô. E faz assim... Pede para a criança corrigir, não deixa ela ficar só achando que ela tá escrevendo certo, tá? E aí... As pessoas falam que outra crítica a essa didática, as pessoas dizem que o professor, ele impõe as coisas e a criança tem que só copiar, ou ela só tem que adquirir o que o professor está falando sem, por exemplo, sem discutir. Não, gente, não. Isso sim são os
as pessoas que são muito radicais aqui, elas começam a encontrar defeitos em outras teorias que estão tentando entrar. Eu fui dar uma palestra numa escola e aí o diretor, a escola era construtivista, e o diretor falou assim, olha, nós estamos cansados dessas novas modas que estão aparecendo para tentar substituir. Aqui na nossa escola, nós somos construtivistas e a gente não fica indo atrás de modinha. Na verdade, isso aqui não é modinha não, isso aqui, a ciência da leitura já é uma ciência que vem forte, tá? Principalmente fora do Brasil, desde 1970. Tá? Daquela década, as pessoas já começavam a pensar dessa maneira, muitos pesquisadores, e hoje está cada vez mais forte. As pessoas conseguem comprovar cada vez mais que, através de atividades com mediação fonológica, com ativação, com o professor ensinando, tá? É que a criança vai aprender melhor. Tem pesquisa sobre isso, não sou só eu que estou falando, tá? Então, o professor ele vai ensinar e, por consequência, ele vai mediar. A criança é um ser pensante nessa segunda proposta? Lógico. Nunca estou falando que eu vou fazer a criança sentar, escreve babebi bobu 100 vezes hoje, sacar aqui cocu 100 vezes amanhã, dá dedinho. Não é isso. Eu proponho sempre atividades para a criança refletir sobre o processo de escrita, tá? Mas aqui, ó, através da mediação da fonologia, eu estou tentando fazer a criança perceber que ela pode sim escrever melhor, eu vou corrigir quando necessário, eu vou ativar a consciência fonológica dela em todas as minhas aulas. A criança sim é um ser ativo e pensante e crítico que vai sim interagir, construir o conhecimento dela, mas assim, com a minha orientação, tá? Ela vai cada vez ficar melhor, cada vez aprender melhor. Mas ela precisa disso tudo, eu não posso, infelizmente, essa teoria, ela tem uma falha muito grande, que é deixar a criança sozinha por muito tempo. Gente, até mesmo nós adultos, se não tiver um direcionamento, quem é que pega um livro e sai sozinho aprendendo porque está lendo? A gente precisa sim ter um direcionamento às vezes, de pessoas apontando, mostrando, falando como funciona para poder melhorar, tá? Então fica a dica de hoje para vocês. Se puderem entrar no meu site www.sandrapugliese.com, lá vocês vão encontrar as minhas publicações e também indicações de leitura, que aqui dentro da ciência da leitura, quem quiser aprender um pouquinho mais sobre isso vai encontrar, e também lá vocês vão encontrar um link para todos os meus vídeos, tá? Então eu vou colocar o link aqui embaixo nos comentários e fico aberta a responder perguntas e interagir com vocês sobre esse assunto. Um abraço!